Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre a possibilidade de realizar o registro civil do recém-nascido na maternidade. Entenda como funcionam as normas para reajuste do plano de saúde por faixa etária. Fique atento às regras de cobrança em estacionamentos privados. É permitido cobrar taxa de conveniência na compra de ingressos pela internet? Recall. Saiba quando a empresa deve convocar os consumidores para a troca ou reparo de um produto que saiu danificado da fábrica. E mais, um passeio pelas comarcas mineiras e explicação de termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Facilidade para os pais e garantia de direitos logo nas primeiras horas de vida da criança. O Registro Civil do Recém-Nascido na Maternidade é uma iniciativa que recebeu o Prêmio Direitos Humanos 2015 do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos na categoria Acesso à Documentação Básica. O trabalho é mais uma parceria do TJMG e alcança números expressivos. O projeto das Unidades Interligadas de Registro Civil teve início em 2013. Mas tem gente que só descobre o serviço no hospital. Até então eu não sabia, né? Aí fiquei sabendo aqui depois pelos funcionários aqui dessa iniciativa. A iniciativa atende a um provimento do Conselho Nacional de Justiça e permite que o bebê seja registrado antes mesmo que a mãe receba a alta da maternidade. Pós-parto, a paciente no seu leito vai ter uma funcionária do hospital que vai até ela para preenchimento da declaração de nascido vivo e orientação sobre a documentação e horário de funcionamento do setor de registro. Esse pai ele vai até o setor de registro, onde eu vou atendê-lo para verificar todos os dados da declaração de nascido vivo, todos os documentos dele necessários para o registro. Ivan tinha em mãos os documentos e em menos de uma hora ele e Kellen já estavam com a certidão do filho. O Hospital Sofia Feldman foi a primeira unidade a aderir ao projeto. Hoje, são 50 unidades interligadas em Minas Gerais. Esta é uma iniciativa que envolve maternidades, entidades de classe, registradores civis e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que exerce função tripla. O Tribunal de Justiça está neste projeto desde o início. Inicialmente com a normatização do funcionamento das unidades interligadas, o que veio no Código de Normas do Provimento 260 da Corregedoria. Em seguida, fiscalizando, supervisionando a parte de informática do sistema que é possível operacionalizar o projeto. Também conscientizando os juízes e diretores do foro para a adesão dos registradores civis de pessoas naturais. O que mais justificaria o empenho da Justiça num projeto como esse? O empenho da Justiça justifica-se exatamente para erradicar o subregistro ou registro tardio. Com isso, as pessoas, antes de sair do hospital, já registram seus filhos, já tem um documento básico inicial, que é a certidão de nascimento. Isso é muito importante até para o controle de natalidade do Brasil. Já são mais de 128 mil crianças registradas nas unidades interligadas. De acordo com a ADMA, o número poderia ser ainda maior, caso os pais atentassem mais aos próprios documentos. E isso dificulta porque a mãe vem para a maternidade sem o documento necessário ou até mesmo em condições de uso. Certidão de casamento, certidão de divórcio. Imaginam-se que depois que separou, ela é solteira. E, na verdade, não é. O estado civil dela é diferente. Então, ela precisa comprovar esse estado civil para que consiga fazer esse registro de nascimento do bebê. Então, é ficar atento aos documentos, porque uma oportunidade dessas não dá para ignorar. Muita praticidade, viu? Facilita a vida do ser humano. De olho no orçamento. A fatura do plano de saúde pode pesar no bolso, principalmente de idosos, já que o valor da fatura aumenta de acordo com a faixa etária. Entenda quais as regras permitidas para reajuste. Dr. Cláudio, é razoável que os planos de saúde sejam reajustados de acordo com a faixa etária dos seus usuários? Razoável é se nós considerarmos a faixa etária abaixo dos 60 anos. Que haja uma proporcionalidade em relação às outras idades, eu acho razoável, desde que não seja abusivo. Mas o Estatuto do Idoso estabelece a impossibilidade desse reajuste
em função da própria norma constitucional, no artigo 230, que estabelece a necessidade da sociedade, da família e do Estado zelarem pelos interesses e pelos direitos do idoso. Então, razoável seria se não fosse atribuído aos idosos. Então, o reajuste dos planos de saúde de acordo com a faixa etária, ele é legal ou ele viola o Estatuto do Idoso? Há polêmica em relação a isso. Há uma decisão do Superior Tribunal que reconhece esse reajuste, mas é uma decisão, a meu ver, vaga, né? Até porque não fala dos contratos após 2004. Mas acho que esse reajuste, objetivamente, ele viola, sim, o Estatuto e os direitos do idoso. E quando que o reajuste pode ser considerado abusivo? Acho que a sua pergunta é muito boa e pertinente, porque o que é abusivo, né? Vamos considerar as relações de um contrato, né? O equilíbrio econômico de um contrato estabelecido. Se o contratante não tem condições de arcar com esse reajuste, até porque o contratante é o idoso que recebe um único provento e tem esse provento já massacrado pela falta de reajustes. Então vem o contratado, que é o plano de saúde, e estabelece um reajuste que se torna inviável sob o ponto de vista de pagamento. Aí eu entendo que há um abuso, né? Porque não há um equilíbrio econômico do contrato. Então, essa questão da abusividade é uma questão um tanto ou quanto subjetiva, que merece uma análise mais profunda. Mas acho, com toda certeza, que essa abusividade tem muito a ver com as relações que se estabelecem entre as partes e o mercado em si. No próximo bloco, direito do consumidor na hora de deixar o carro em estacionamentos privados. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O volume de veículos que circulam no país chegou a 43 milhões em 2017. Encontrar uma vaga para estacionar nas ruas está se tornando tarefa difícil. E os motoristas encontram como alternativa os estacionamentos privados. Quem faz essa opção deve ficar atento aos seus direitos para não pagar além do necessário pelo serviço. O número de carros em BH aumenta cada dia. Resultado, trânsito mais lento e dificuldade para estacionar. Mas hoje foi diferente. O Elbert está feliz porque ele conseguiu achar uma vaga. Então a gente tem essa dificuldade, porque é muito carro, né? Eu dei 3 voltas aqui no quarteirão aqui para mim conseguir parar aqui. Mas o Elbert só deixou o carro na rua porque ele ficou dentro do veículo, esperando a filha que fazia aula de balé. Quando isso não acontece, ele prefere pagar o estacionamento. É que ele já teve esse mesmo carro roubado. Agora não arrisca mais. Eu até pago o estacionamento ali na frente, mas hoje, como era só de meia hora, né? Então eu planejei parar aqui. Amanda já teve a desagradável surpresa de encontrar o carro arrombado. Eles quebram o vidro da gente. Você já teve problema com o seu carro na rua? Já. E não são só esses motoristas, não. Muitos acabam mesmo procurando os estacionamentos, em busca de praticidade e principalmente segurança. Mas é preciso tomar cuidado, porque vários desses estabelecimentos estão cobrando preços diferenciados para carros pequenos e grandes, o que pode ser considerado ilegal. Na verdade, não há nenhuma ilegalidade em se cobrar preço diferenciado de um veículo pequeno para um veículo grande, desde que o estabelecimento ofereça para o veículo grande uma vaga maior. Se isso acontecer, é viável a cobrança. Se não acontecer, essa cobrança, além de ilegal, é abusiva. A dona deste estabelecimento, que não quis se identificar, admite que cobra de acordo com o tamanho do veículo e que os estabelecimentos próximos também fazem isso. E sobre as motos, o especialista explica que as vagas para elas podem ter preços diferenciados. Normalmente se cobra menos pelas motos, desde que você tenha a delimitação de vaga menor para essas motos.
O que não pode é, muitas vezes, o motoqueiro ser obrigado a parar numa vaga maior, sendo destinada para ele uma vaga menor. Então é importante que ele localize ali a delimitação da vaga para estacionamento e exija aí uma proporção de um pagamento diferenciado, já que o seu veículo é bem menor do que os demais. O diretor do Procon Assembleia diz ainda que o preço para vagas de carros importados ou veículos especiais só podem ser maiores se o serviço for diferenciado, com manobristas exclusivos, por exemplo. E quando o motorista constatar a cobrança abusiva, deve procurar os serviços de defesa do consumidor. Por exemplo, deixar um atendente, um manobrista exclusivamente para manobrar e vigiar esse veículo. E nós sabemos que isso não acontece. Por isso que essa cobrança, nesse caso, também seria ilegal e abusiva. Hoje o quadro ABC do Judiciário explica o que é acareação. Confira. Você sabe o que é acareação? Eu até sei, mas eu não sei explicar. Uma pergunta, né, que a pessoa faz sobre a vida da pessoa, creio que deve ser isso. A acareação é colocar uma pessoa perante a outra para se ver e responder uma a outra o que está sendo perguntado. A acareação é um procedimento previsto no artigo 229 do Código de Processo Penal. É o ato em que acusados, testemunhas ou ofendidos são colocados frente a frente para que o juiz esclareça divergências de depoimentos. A acareação pode ser pedida pelo juiz quando ele considerar necessário, não sendo, portanto, um ato obrigatório nos processos. É hora de colocar o pé na estrada e conhecer um pouco mais de uma comarca de Minas Gerais. O destino é Ouro Branco. A cidade de Ouro Branco está localizada na região central de Minas Gerais. Durante muito tempo foi habitada pelos índios da tribo Carijós. No final do século XVII, foi habitada por imigrantes que buscavam ouro. Como o metal de coloração esbranquiçada encontrado na região era considerado de má qualidade, a atividade mineradora local enfraqueceu. Um dos grandes tesouros da região é a Serra do Ouro Branco. Ela é o marco inicial da cadeia do espinhaço. Tem aproximadamente 1.600 hectares e uma altitude que varia de 1.250 a 1.568 metros. A vegetação na região é extremamente variada e abriga um dos ecossistemas mais ricos do mundo, os campos rupestres. A serra é um importante sítio histórico com inúmeras ruínas da época do ciclo do ouro. Em meados da década de 1970, a cidade deu início a um novo ciclo, o do aço. A instalação de uma siderúrgica no município atraiu pessoas de diferentes partes do país e promoveu o desenvolvimento da região. Há alguns anos, Ouro Branco passou a ser uma cidade universitária, porém ainda não conta com um curso de Direito. Os estagiários que trabalham no fórum localizado na Rua Olga Roberta Pereira estudam nas cidades vizinhas. A comarca de Ouro Branco possui uma vara única que atende uma população de 35 mil pessoas. Além dos moradores fixos, segundo o IBGE, a cidade conta hoje com uma população flutuante de 10 mil pessoas, que vieram para estudar ou para trabalhar. A gente volta daqui a pouco para falar sobre cobrança de taxa de conveniência. E mais, em que momento ficar atento aos chamados de fabricantes para um recall. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Dois lados de uma mesma moeda. O assunto é compra de ingressos pela internet. De um lado, a praticidade. Do outro, a cobrança da taxa de conveniência, questionada por muitos consumidores. Afinal, essa prática é permitida ou ilegal? Ingressos caros não são o único motivo para fazer alguém desistir de um filme ou espetáculo. A taxa de conveniência também é motivo de queixas. Quando tem a taxa de conveniência, eu prefiro procurar um posto de venda físico. Aí, se não tiver, eu compro mesmo assim, mas é bem inconveniente a taxa, às vezes é um pouco abusiva. Eu acho errado.
Eu não acho legal, não. Aumenta um pouquinho, né? O diretor do Sindicato das Empresas de Eventos interpreta a cobrança desse valor de um jeito diferente. Para falar, então, nessa taxa, é bom fazer uma observação de que, na verdade, não se trata de uma taxa que acaba lembrando a gente tributo, né? Na verdade, é um serviço que está sendo remunerado pelo trabalho que uma empresa está desempenhando, que é de cuidar da gestão dos ingressos de determinado evento. A taxa é cobrada por, supostamente, oferecer algum benefício ou comodidade para o consumidor. Segundo este promotor de justiça, o argumento de que a venda através de sites representem um gasto a mais para o produtor não pode ser considerado. Ele vai ter que ter esse sistema de qualquer forma, porque se ele praticar a venda física, esses sistemas e a venda online, esses sistemas vão ter que comunicar, porque como é que eu vendo o ingresso para o assento 23 físico e o sistema online não vai saber que aquele assento já está vendido? E alguns consumidores parecem saber que a taxa já poderia estar embutida no preço total. A internet para facilitar, na minha opinião. E quando você compra a internet, deveria ser mais barato que comprar e no local comprando. Então eu acho que é injusta. Álvaro explica por que a taxa pode ser sinônimo de comodidade. Eu gosto de traçar um paralelo como quando a gente contrata um serviço de motoboy. Eu poderia me deslocar até um estabelecimento que eu queira adquirir um produto e estar ali sujeito a tomar uma multa no trânsito, a ser assaltado, a pagar estacionamento. Isso principalmente nas grandes cidades, né, que envolve todos esses custos até de deslocamento. E quando eu opto, às vezes, por contratar um motoboy que vai fazer esse serviço para mim, eu estou optando pela comodidade, vou pagar um valor por isso, mas talvez para mim vai ser mais barato pagar o valor de um motoboy do que eu mesmo promover todo o deslocamento envolvido, né, necessário, inclusive me sobrando mais tempo para fazer outras atividades. Porém, a legalidade da taxa ainda provoca divergência. No Rio de Janeiro, a taxa não pode passar de 10% do valor do ingresso. No Rio Grande do Sul, a cobrança foi proibida e depois considerada legal. Já o Procon de São Paulo afirma que a taxa só pode ser cobrada se, de fato, houver alguma conveniência para o consumidor, como, por exemplo, entregar o ingresso em casa. Diante dessa indefinição, os sites de ingressos se mantêm como opção à tradicional venda em bilheterias. E algumas empresas de venda online cobram taxas que podem chegar a 20% do valor do ingresso. Em Minas Gerais, um projeto de lei que aborda o assunto está em tramitação. Enquanto isso, o Procon se apoia no Código de Defesa do Consumidor para coibir essa cobrança. O Código de Defesa do Consumidor, ele não fala lá, é ilegal a cobrança da taxa de conveniência, mas ele diz que toda cláusula estipulada de forma manifestamente excessiva contra o consumidor, ela é considerada abusiva e dessa forma o artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor inibe essa prática. Então, se o consumidor achar a cobrança abusiva, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. Aquele que tiver notícia do mais próximo de sua casa, ele pode fazê-lo, tá? Ou hoje, numa prática, ele pode acessar o site do Ministério Público de Minas Gerais, cujo endereço é mpmg.mp.br, e lá no espaço da ouvidoria fazer a sua reclamação contra esse tipo de cobrança abusiva. Recall é a forma pela qual um fornecedor vem a público informar que um produto ou serviço está defeituoso e precisa passar por um conserto ou ser excluído do mercado. Será que a população está atenta para esse tipo de ação? Confira na reportagem de Silvana Monteiro. A senhora sabe, já ouviu falar em recall? Recall? Nunca vi falar. Nem em recall de veículo? Veículo já vi falar, mas recall não. Eu nem sei o que é recall, gostaria de saber o que é. É assim, você compra um produto e espera usá-lo sem ter problemas. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Ele apresenta um defeito em alguma parte ou está totalmente danificado. E assim como você, outras pessoas também passam a relatar as mesmas questões. Para evitar novas reclamações e tentar solucionar o problema, o fornecedor pode emitir anúncios chamando os consumidores para um recall.
A partir do momento que a empresa, né, que o fornecedor, ele detecta que aquele produto apresenta um vício de qualidade ou um risco à saúde e segurança, como eu disse, ele tem que imediatamente informar os consumidores por meio de televisão, internet, outdoor, publicidade, qualquer meio que ele consiga chegar até o consumidor e informar a ele que esse produto precisa passar por um chamamento de recall, né, que é chamar esse produto e solucionar aquele problema. Então, ele tem essa obrigação legal e de informar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, em especial o Ministério da Justiça, né, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é o órgão responsável por fazer essa campanha em parceria com o fornecedor. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, um fornecedor não pode colocar no mercado algo que apresente riscos à saúde ou à segurança da população. Caso contrário, deve ocorrer um recall sem encargos para o consumidor. Isso é de obrigação total do fornecedor. O consumidor não pode ser cobrado de nenhuma taxa, nem de envio do produto, nem de taxa de serviço, manutenção, nada, zero cobrança por parte do fornecedor para o consumidor. O boletim Recall, divulgado pelo Ministério da Justiça, mostrou que em 2016 mais de 9,6 milhões de unidades de produtos passaram por um chamamento de devolução ou conserto. No período, foram realizadas 138 campanhas de chamamentos no país. No Brasil, o recall mais conhecido é o de veículos. No entanto, o consumidor deve ficar atento, pois essa ação é feita também por fabricantes de remédios, produtos alimentícios e até de roupas. As campanhas de 2016 foram realizadas por 43 empresas diferentes. Além da divulgação ampla que deve ser feita pelos próprios fornecedores ou fabricantes em várias mídias, o Ministério da Justiça tem um canal que reúne informações sobre o assunto. O Ministério da Justiça criou um site que chama Alerta Recall, que ali nós vamos cadastrar todos os recalls existentes no Brasil. E a partir do momento que você cadastra esses recalls, os que estão em andamento e os que já se encerraram, vai criar-se um banco de dados para o consumidor se informar, né, se o produto dele está passando pelo chamamento de recall, e se ele tiver interesse, ele pode se cadastrar. A partir do momento que o consumidor ele cadastra no site, ele vai receber, por meio do e-mail, um alerta falando, olha, o seu veículo, o seu shampoo, a sua roupa, né, porque o recall pode ser de vários produtos, está passando por um procedimento de recall. Se o consumidor percebe algum problema com o produto, ele mesmo pode consultar o fornecedor para saber se há um alerta em andamento. Se não houver, a demanda pode ser levada a qualquer momento aos órgãos de defesa do consumidor. O recall não tem prazo delimitado para encerramento. O recall ele só se encerra a partir do momento que todos os consumidores forem atingidos. Como existe uma grande dificuldade disso acontecer, a gente fala que o recall não tem fim, que ele vai permanecendo aí no mercado de consumo. Ou quando todos os produtos são tirados de circulação, como por exemplo um alimento, né? Aquele lote deixou de ser vendido ou já foi vendido, alguma coisa do tipo, ele não existe mais na prateleira de mercado. A gente fala que o recall aí se encerra. A campanha de recall pode até não ter prazo para encerramento. Entretanto, a solução do problema do consumidor, que já apresentou o produto em alerta, tem regras e limites de tempo para ocorrer. O fornecedor tem um prazo de 30 dias para resolver o produto, esse problema, né, no produto. Se depois desse prazo de 30 dias não solucionar o vício apresentado, o fornecedor tem que, à escolha do consumidor, ou restituir o valor que foi pago, ou trocar o produto por um produto de qualidade, né, que seja aí aceitável, ou então fazer um abatimento proporcional nesse preço aí. Mas como eu disse, como é risco à vida, o produto tem que ser consertado ou retirado do mercado de consumo. Ele não pode permanecer aí em circulação. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente ou proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.